Aleluia! Louvado seja Deus por mais uma vez que nós podemos estar aqui para compartilhar um pouco da Palavra de Deus nessa noite. Convido você, meu amado irmão, minha amada irmã, e convido toda a sua família, e amigos para estar nesse momento, parando um pouco do que vocês estão fazendo e ouvir um pouco da Palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado em meu coração e que eu estarei trazendo para vocês nessa noite também. Bem, para essa noite eu gostaria de convidar vocês para lembrar um pouquinho de quando nós éramos crianças, lá atrás, de como nós éramos crianças. Quem aqui já ouviu falar da história dos três porquinhos? Uma história muito conhecida entre muitos contadores de história. Eu que já fui contador de história para crianças, essa era uma das mais pedidas, a história dos três porquinhos. E eu aprendi a história dos três porquinhos da seguinte maneira. Era uma vez três porquinhos que eles eram irmãos e os pais deles sempre estavam ali aconselhando eles, conversando com eles. Mas havia uma diferença entre os três porquinhos. O primeiro, ele era muito assim, desinteressado do que o pai falava, estava nem aí com a vida, sabe? E era um pouco preguiçoso. Era muito preguiçoso. Bem preguiçoso. Só queria ficar deitado na rede, fazer nada. O segundo porquinho, ele escutava o que o pai falava e tudo mais ou menos, até escutava, mas era meio preguiçoso também. Já o terceiro porquinho, ele escutava tudo que o pai falava atentamente e era muito trabalhador, era muito esforçado em tudo que ele fazia. Há uma diferença, e essa diferença dos três porquinhos fez com que cada um construísse, depois que saísse da casa dos seus pais, cada um construísse a sua casa. O mais preguiçoso construiu de palha, o mais ou menos construiu de madeira e o outro construiu a sua casa de cimento e de tudo mais, de tijolos. O que construiu de palha já pôde construir, logo ir para a rede descansar, foi muito rápido. O de madeira demorou um pouco, mas logo terminou também e foi descansar. Já o que construiu de tijolo e de cimento, só quem faz uma casa assim, tá aí aqueles que tiveram o ofício de pedreiro e tudo mais, sabem quanto é sacrifício para colocar tijolo por tijolo de forma correta, fazer a massa, a argamassa demora, E então ele demorou muito tempo. Enquanto os outros estavam descansando, ele estava trabalhando o tempo todo. Depois de um tempo, como todos nós já sabemos, veio um lobo e soprou, a primeira casa caiu, a segunda casa caiu, e só se salvaram porque foram para a casa do seu irmão, que estava com a casa firme e forte. Mas aí você se pergunta, tenente, mas o que isso tem a ver com a palavra de Deus? O que é que você quer falar conosco hoje com a palavra de Deus sobre isso? Vamos abrir a palavra de Deus? Abram a sua Bíblia, e como eu falei no último vídeo, você pode dar pausa nesse momento e buscar a sua Bíblia para marcar, aqueles que gostam de colocar, eu gosto de colocar um marca-texto assim e tudo mais, para poder ficar marcado ali e depois eu continuar refletindo sobre aquele texto, tá? Então pode dar pausa, pegue sua Bíblia, chame mais alguém aí na sua casa e vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo do 24 ao 27. Esses versículos, eles têm como título os dois alicerces. E são palavras do próprio Jesus Cristo, E é maravilhoso ouvir aquilo que o Mestre falou para os seus discípulos. E Jesus falou o seguinte: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhá-lo a um homem prudente, que edificou, que fez a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre as rochas, sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras, porém não as cumpre, vou compará-lo a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa,
e caiu, e foi grande a sua queda. Palavra de Deus. Meus amados irmãos, aqui nós podemos ver que Jesus, ele estava falando que uma pessoa que, se ela quer estar firme em sua vida, se ela não quer cair, e a queda é grande, como vimos no final, ela tem que ter duas bases muito firmes em sua vida. Ele usou aqui o exemplo de uma casa, e eu usei há pouco tempo o exemplo de quando as casas elas não têm um alicerce bom, quando elas não são firmadas. E para firmar uma casa exige tempo. Se formos voltar para a história dos 3 porquinhos, o último que estava firmando a sua casa, fazendo sua casa com base, exigiu mais tempo, mais esforço dele, mais trabalho. E muitas pessoas, elas querem ter uma vida firmada, uma vida cristã firme, porém não quer dedicar tempo. Tempo para quê, tenente? Tempo para a palavra de Deus. Tempo para ouvir a palavra que edifica a vida de um cristão. A vida do cristão, a base da vida do cristão é a palavra de Deus. Se você não estiver firmado na palavra, e eu acho que alguns de vocês já ouviram essa frase, firmado na palavra, então você não vai ter base. E essa é uma das principais bases, é você ouvir a palavra de Deus. O próprio Jesus, ele fala, todo aquele, pois, que escuta essas palavras, escuta a palavra de Deus. Há muitas pessoas que hoje em dia estão com dificuldade porque as igrejas não estão sendo abertas, né? Por enquanto a nossa não está sendo aberta assim presencialmente, né? Mas a palavra de Deus tem chegado à sua casa como está chegando agora. Mas quantas pessoas muitas vezes, já vem o tenente novamente falar aí, ficar falando e não param para ouvir a palavra de Deus. E não param para ouvir o que eu estou falando, mas também não param para buscar de uma outra forma, porque não é somente com esse vídeo que você pode ouvir a palavra de Deus. Você pode ouvir a palavra de Deus através de louvores. Hoje em dia temos a Bíblia falada, na voz até de Cid Moreira, que fala bonito, né? Tem várias pessoas aí fazendo lives com a palavra, explanando a palavra de Deus, pessoas maravilhosas, vários oficiais do Exército de Salvação. E várias pessoas também, pastores de outras igrejas, abençoadas. Padres também fazendo, pregando a palavra de Deus. Pessoas que dedicaram tempo de sua vida para ler, para estudar, para depois passar essa palavra para outras pessoas. Mas muitas pessoas não param para escutar. Assim como você está parando agora para escutar, e muitas vezes, eu creio que muitos que estão escutando aí também, quando a igreja estava aberta, de maneira presencial, estava vindo à igreja, né? Existem também aqueles tipos de pessoas que a igreja pode estar aberta de forma presencial, mas elas não vão. Elas estão em suas casas, mas elas também não procuram a palavra de Deus e elas não escutam a palavra de Deus. Elas não se preocupam, elas continuam vivendo, trabalhando, fazendo muitas coisas, só não dão tempo para a palavra de Deus. E não escutar a palavra de Deus faz com que a sua base seja fraca. Mas isso só serve para os cristãos. A palavra de Deus, ela nos dá muitos ensinamentos. E muitas pessoas não sabem que muitos ditados populares, muitas coisas que eles falam, é baseada na palavra de Deus, em Provérbios, por exemplo. E as pessoas nem pararam antes para saber. Mas a Bíblia, ela ensina o tempo todo. Ela está aqui para ensinar. E quando nós aprendemos, nós crescemos. E quando nós crescemos e aprendemos com a palavra de Deus, nós nos fortalecemos e ficamos mais firmes. Como cristãos, precisamos estar firmes na palavra de Deus. Mas aqui o título fala que são 2 alicerces. E você até agora, tenente, só falou sobre um, que é ouvir a palavra de Deus. Isso mesmo. O segundo alicerce, ele é tão importante quanto, ou mais. O segundo alicerce, ele está atrelado, ele está junto com o primeiro. O primeiro é ouvir a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, seja de qualquer forma. E o segundo alicerce é praticar a palavra de Deus. Porque não adianta apenas você ouvir. Lembra dos 3 porquinhos novamente? O último porquinho,
Ele ouvia com atenção aquilo que o pai dele falava, mas com certeza ele botou em prática. Ele não foi preguiçoso, ele pegou os conselhos do pai e colocou em prática. Ele dedicou do seu tempo. Então, muitas pessoas até vêm à casa de Deus. Muitas pessoas até vão escutar ver esse vídeo e escutar essa palavra. Porém, não colocam a palavra de Deus em prática. E não praticar aquilo que você escuta vai fazer com que você continue fraco. Porque não é o fato apenas de escutar. Se você só escuta, se você só lê, se você só absorve, você vai inflando, você está cheio, porém você está sem base porque você não pratica. Você se torna muitas vezes um cristão hipócrita, que você fala muito bem, você tem a palavra de Deus na ponta da língua, mas você não pratica. Temos que lembrar que as palavras, elas conquistam as pessoas, mas o seu testemunho, o meu testemunho, ele arrasta uma pessoa para Cristo. Aqueles que são pais, eu, graças a Deus, tenho meu filho, que são pais, que são mães, eles têm que entender que as palavras ensinam, mas o testemunho, o seu exemplo de vida, o que você faz, vai ensinar muito mais aos seus filhos. Muito mais. Não adianta apenas eu ser um pastor e ler a palavra de Deus e estar aqui falando para vocês. Se meu filho não me vê lendo a Bíblia dentro de casa, em vários outros momentos, se ele não escuta que quando vamos conversar eu fale um pouco da palavra de Deus, eu esteja colocando dentro das nossas discussões entre pai e filho a palavra de Deus, o que Deus acha sobre aquilo, como que ele vai ter um exemplo? E ele está sempre me observando para saber se eu tenho amor às pessoas, para saber se eu pratico esse amor que eu tanto falo, para saber se eu estou dedicando minha vida aos outros, que é o que eu mais tenho ensinado a ele. Ser cristão nos faz sair do nosso eucentrismo e faz com que nós entendamos que nós precisamos, para ser cristãos, servir as outras pessoas. Eu amo essa citação do Exército, que nós usamos 2 S, que significa salvo para servir. Porque entendemos que não tem como você se dizer salvo por Cristo se você não serve a ninguém. Porque a sua salvação vai lhe impulsionar a servir as outras pessoas. Vai lhe dar empatia, você vai se colocar no lugar do outro. Mas só se coloca no lugar do outro, só tem empatia, só serve ao outro aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Então, meus amados irmãos, nessa noite, para não me prolongar muito, eu gostaria que você guardasse essa palavra em seu coração. São 4 versículos que Jesus falou, uma parte daquilo que Jesus falou, e que esses 4 versículos servem como base da nossa vida cristã, como base para a nossa vida inteira. Porque se nós ouvirmos a palavra de Deus e a praticarmos, nós seremos cristãos firmados em Cristo, nós seremos pessoas melhores, nós seremos pessoas firmes, com decisões corretas e que nos levarão a crescer a cada dia mais. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e que você possa estar ouvindo essa palavra e praticando. E muito mais. Aqui lemos apenas 4 versículos, mas nós temos toda a Bíblia com muitos ensinamentos para nós ouvirmos e praticarmos. Que Deus, pois, possa abençoar a sua vida nessa noite e que você possa, você e toda a sua família, compartilhar dessa palavra com os seus amigos. Curve sua cabeça, vamos orar nessa noite. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua rica palavra. Queremos te agradecer, Jesus, porque o Senhor esteve conosco aqui e nos ensinou tanto, e continua nos ensinando, continua nos amando. E o Senhor nos deu base para que nós possamos ter uma vida contigo, uma vida firmada, uma vida cristã que verdadeiramente agrade a Deus. Deus, então, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar a todos os dias estar ouvindo a Tua palavra, estar lendo a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos dá força, nos dá ânimo, para que nós possamos estar buscando cada dia mais de Ti. E não somente ouvindo e nos enchendo da Tua palavra, mas nós queremos, Senhor Deus, através da Tua palavra, praticar
Nós queremos, Senhor Deus, fazer com que a Tua palavra ela seja viva através da nossa vida, que a nossa vida seja verdadeiramente um reflexo da Tua palavra, que nós possamos ser cristãos, praticantes no amor, na graça, em tudo que Tu quer para a nossa vida. Abençoa-nos, Senhor. É isso que nós Te pedimos e nós já Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus, pois, possa abençoar a sua casa, a sua família, os seus filhos, os seus vizinhos e todos aqueles que vocês amam. Que Deus, pois, os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.